Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 3, verso número 1. 1 Samuel, capítulo número 3, a partir do verso número 1. Diz assim a palavra do Senhor: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. Mais uma vez. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. Amém? Força no nosso lugar em nome de Jesus. Hoje o Senhor quer falar conosco a respeito de quem nós somos. Se nós somos Eli ou se nós somos Samuel. A Bíblia nos mostra, no texto que nós acabamos de ler, que havia um silêncio da parte de Deus. Acabamos de ver no texto onde diz que a palavra do Senhor ela era de muita valia naqueles dias, pois não havia uma visão manifesta. Esse período que está sendo retratado aqui nesse texto está sendo um período onde o Senhor ele começou a se silenciar. O Senhor ele começou a ficar em silêncio. O Senhor ele começou a parar de falar da forma como ele costumeiramente falava. E o que o Senhor quer falar conosco a respeito disso? A primeira lição é que o silêncio de Deus ele começa com a tolerância ao pecado. Nós não estamos falando aqui de ímpios, nós não estamos falando aqui de pessoas que não conhecem a verdade, nós estamos falando aqui de profetas, estamos falando aqui de sacerdotes. Esse texto ele está completamente relacionado a homens que estão à frente do instrumento da obra. A Bíblia fala a respeito de Eli, a Bíblia fala a respeito de Samuel, a Bíblia fala a respeito dos filhos de Eli, e todos eles são sacerdotes, todos eles são homens de Deus, todos eles estão na frente do ministério. Só que em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, fala que os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, mas eles viviam em pecado. E o que aconteceu? Ele sabia, ele viu, ele não corrigiu, e o pecado começou a ser considerado como algo normal. Então nós temos aqui jovens, nós temos aqui sacerdotes, que eles estão vivendo uma vida de pecado, que eles estão vivendo uma vida de iniquidade. E nós temos aqui um ancião, um homem experimentado da palavra, um homem que está na frente da obra, e ele não repreende, ele não corrige, ele sabe, ele viu, mas ele começa a tolerar esse pecado, e o pecado começa a ficar como algo normal. E a partir dali, o Senhor começa a descer com a sua repreensão. A partir dali começa um período de silêncio da parte de Deus. A partir dali o Senhor ele não fala mais como ele falava antes. E por que isso aconteceu? Porque o silêncio de Deus começa no momento em que nós damos liberdade para o pecado. Ali eles estavam convivendo com o pecado de forma natural. Ali eles estavam convivendo com aquilo que desagrada a Deus de forma natural. E como consequência disso, veio o silêncio da parte de Deus. E qual a lição fica disso? Quando a igreja começa a aceitar o pecado como algo normal, Deus ele passa a se distanciar. E às vezes a gente se sente muito distante de Deus. Às vezes a gente sente que Deus está muito distante da gente. A gente fala, estou indo para a igreja, estou indo para os cultos, estou frequentando, estou até dobrando o joelho, estou até de vez em quando abrindo um versículo para ler, mas sinto que Deus está distante, sinto que Deus está longe. É quando nós estamos tolerando o pecado e tornando o pecado como algo normal e acessível no nosso meio. É quando começa o silêncio de Deus. E aqui nós vemos algo muito profundo. Quando a gente olha a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, diz assim, ó: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Os filhos de Eli, eles eram sacerdotes. Os filhos de Eli, eles estavam na frente da obra, só que eles não conheciam ao Senhor. Não está falando de pessoa que nunca entrou numa igreja.
Não está falando de pessoa que nunca ouviu falar do Evangelho. Não está falando de uma pessoa que não tem contato nenhum com a palavra. Não, está falando sobre um sacerdote. Um sacerdote que nunca conheceu o Senhor. Os filhos de Eli eram homens que estavam na frente do trabalho de Deus, como sacerdotes do Senhor, e não conheciam ao Senhor. Existe um sério risco de nós estarmos na igreja, de nós frequentarmos os cultos e de nós não conhecermos ao Senhor. Uma coisa é você conhecer a Assembleia de Deus. Uma coisa é você conhecer o ministério e prevalecer com Cristo. Uma coisa é você ser chegado do pastor certo. Outra coisa é você ser conhecido por Deus. São coisas completamente diferentes. Ouvir falar de Deus é uma coisa. Conhecer a Deus é outra completamente diferente. Então o primeiro erro aqui é começar a tolerar o pecado, e por conta disso vem o silêncio de Deus. O segundo é que talvez possamos ser como os filhos de Eli. Até estamos na igreja, até estamos no sacerdócio, até já frequentamos o ambiente, mas não conhecemos nada de Cristo. E aqui fica uma próxima lição que muito chama a minha atenção. Eli honrou mais os homens do que a Deus. Meu Deus. Ele começou a ver os seus filhos amados pisando na bola com o Senhor. Eli começou a ver aqueles a quem ele tanto amava desonrarem o Senhor. E isso incomodou tanto a Deus que em 1 Samuel 2:29 Deus ele fala assim para Eli: honra teus filhos mais do que a mim. Você já imaginou Deus aparecer para um homem numa visão, Deus aparecer para um homem numa revelação, Deus aparecer para um homem para falar com ele, e o que Deus fala com ele é: você honra mais os seus filhos do que a mim? Então, vendo essa repreensão que o Senhor fez para Eli, Ele está fazendo para mim e para você hoje. Você está honrando mais aos homens do que a mim. Você está honrando mais o seu filho do que a mim. Você está honrando mais o seu marido do que a mim. Você está honrando mais a sua esposa do que a mim. Você está honrando mais o seu trabalho do que a mim. O que gerou essa ira da parte de Deus? A ira da parte de Deus foi que ele não quis criar um clima ruim com seus filhos. Ele preferiu criar um clima ruim com Deus. Ele, para não se indispor com seus filhos, ele preferiu e optou se indispor com Deus. Tem muitas pessoas dentro da nossa casa que a gente sabe que a pessoa está errada e a gente não se indispõe com ela. Tem muitas pessoas dentro da nossa família que nós sabemos que a pessoa está errada e nós não nos indispomos com ela. Tem muitos pais passando a mão na cabeça de filho dentro de casa, mesmo o filho estando errado, mesmo o filho estando em rebeldia, mesmo o filho fazendo aquilo que desagrada a Deus, está passando a mão na cabeça. E o que está acontecendo? Você está honrando mais esse filho e essa filha do que ao próprio Deus. Meu Deus, tem muitas esposas que estão com o marido longe e afastado do caminho do Senhor e que está passando a mãozinha na cabeça dele porque ele é trabalhador. E daí? Se você for pegar os filhos de Eli, eles estavam na frente da obra, estavam trabalhando, estavam no sacerdócio, mas eles estavam desagradando a Deus. E por Eli não se indispor com eles, Deus se indispôs com Eli. A pergunta que fica é: até quando você vai continuar passando a mão na cabeça de quem está errado dentro da tua casa? Até quando você vai continuar passando um pano para quem está errado no meio dos seus? Meu Deus. Você não quer se dispor com essa pessoa, mas sabe que se você não comprar briga com ela, você está comprando briga com Deus. Deus ele não poupou os filhos de Eli, assim como ele também não poupou Eli. Ou seja, não poupar, você não será poupado. O problema é que a gente está sempre poupando. A gente poupa a filhinha, a gente poupa o filhinho, a gente poupa a esposinha, a gente poupa o maridinho, que a gente vê que está errado, que a gente vê que está longe e afastado dos caminhos do Senhor, e a gente não puxa a orelha, a gente não repreende, a gente não coloca contra a parede. Até quando nós vamos ser como Eli? Meu Deus. Até quando nós vamos tolerar debaixo do nosso teto
aquilo que é desagradável ao Senhor. O Senhor, Ele quer falar conosco a respeito de 1 Samuel 2:29. Ele colocou Eli contra a parede. Ele falou para ele: você está honrando mais os teus filhos do que a mim. Eli preferiu agradar seus filhos do que obedecer a Deus. Até quando a gente vai tolerar dentro da nossa casa aquilo que está errado? Até quando? Meu Deus. A sua casa não é sua não, filha. Sua casa não é sua não, filha. Sua casa é do Senhor. Aleluia. Então, se você está tolerando algo dentro da sua casa, a casa não é sua casa, é do Senhor. Então você está desonrando ao Senhor, que é dono da casa. Você, por não querer se indispor com um familiar seu que está dando trabalho e dor de cabeça, você está se indispondo com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Meu Deus. Aí a pergunta que fica é: com quem você prefere se indispor? Você prefere se indispor com algum familiar? Meu Deus, aleluia. Que ele pode ficar de bico aqui hoje, mas amanhã vocês fazem as pazes. Ou você prefere se indispor com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? A gente passa muito pano para as pessoas que estão dentro da nossa casa. A gente poupa muito eles para não se indispor com eles. Só que a pior coisa que a gente pode fazer para um familiar que a gente ama é não falar para ele a verdade. A pior atitude que ele teve com aqueles filhos foi não ter rasgado o pano com aqueles filhos. Porque se ele tivesse chegado junto, se ele tivesse falado: vocês estão errados, se ele tivesse repreendido todo mundo, aí sim existia alguma chance daqueles jovens se arrependerem e de Deus poupar a Eli e poupar os jovens. Mas como ele quis poupar os jovens, Deus não poupou os jovens e Deus não poupou também Eli. Aleluia. Em 1 Samuel 3:1, nós vemos que Deus parou de falar com Eli. Deus apareceu para Eli. 1 Samuel no capítulo 2. Só que em 2 Samuel, em 1 Samuel no capítulo 3, a Bíblia fala que a visão do Senhor já não era mais manifesta, e que a palavra do Senhor era muito devagar naqueles dias. Ou seja, Deus falou com Eli, deu um recado para ele, ele não mudou, então Deus silenciou. Deus parou de falar com ele. O que aconteceu? Não havia profecia, não havia direção, não havia revelação. O céu parecia fechado. E o silêncio de Deus, ele não começou porque Deus mudou, mas o silêncio de Deus, ele começou porque o povo se afastou, porque o povo não se posicionou. Porque quando ele recebeu a instrução e a direção de Deus, ele se fez de desentendido. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tem muitas pessoas dentro da igreja que sentem falta de um tempo passado. Meu Deus. Parece que antigamente Deus falava mais. Parece que antigamente Deus revelava mais. Parece que antigamente Deus mostrava mais. Parece que antigamente Deus visitava mais. Meu Deus. Deus, ele continua o mesmo. Aleluia. Quem mudou foi o povo. Aleluia. Deus, ele fala menos, igreja, quando a palavra dele passa a ser desprezada. Meu Deus. Quando a palavra de Deus ela passa a ser desprezada, ele fala menos. Quando a palavra de Deus passa a ser desprezada, ele visita menos. Quando a palavra de Deus passa a ser desprezada, o Senhor, ele se silencia. O problema é que ele conhecia a vontade de Deus, mas ele não praticava. Ele sabia que tinha um rombo na casa dele. Ele sabia que existia um rombo no ministério dele. Ele sabia que existia um rombo, existia algo que estava completamente errado, e que Deus já tinha alertado ele, que ele tinha que reparar, que ele tinha que restaurar, que ele tinha que ter uma atitude diferente. Ele sabia o que era para fazer, só que ele não fazia. E como consequência disso, o Senhor se silenciou. Como consequência disso, ele ficou afastado do Senhor. Como consequência disso, ele não ouvia mais a Deus. Meu Senhor. E nós vemos um pouco mais pra frente, Oh, meu Deus. Deus deu um jeitinho tanto na vida desse homem, como também na vida dos seus filhos.
Nem sempre, igreja, o problema é a falta de culto. Talvez o problema seja a falta de ouvir a voz de Deus. Porque aqueles meninos ali, eles eram sacerdotes. Ou seja, tinha culto, tinha prestação de culto, tinha serviço, tinha trabalho na igreja. A única coisa que não tinha era ouvir a voz de Deus. A gente tem que entender uma coisa. Deus, Ele é um Deus que chega uma hora que Ele cansa. Meu Deus. A gente fica muito confiado na misericórdia de Deus, na piedade de Deus, mas a gente se esquece que Deus, Ele cansa. Deus, Ele fala uma, Deus, Ele fala duas, Deus, Ele fala até três. Meu Senhor. Mas chega uma hora que Deus para de falar. Chega uma hora que Deus lava as suas mãos. E o que será de nós se Deus lavar as suas mãos a nosso respeito? O que será de nós se Deus parar de falar? O que me chama a atenção é que Deus chega para Eli, repreende Eli, fala para ele: você não vai dar um jeito desses jovens, não. Você não vai dar um jeito desses seus filhos, não. E ele não dá. No máximo que ele consegue ter com os filhos é uma conversa. Mas se você pegar ali um pouquinho antes de chegar no capítulo 3, a conversa que ele tem é aquela conversa mais passada de pano que existe na face da terra. Meu Deus. Ele achou que ele estava enganando a Deus com aquela conversinha mole que ele teve com os filhos dele. Assim como você acha que está enganando a Deus com a conversinha mole que você tem tido com as pessoas que Deus já mandou você repreender. Meu Deus. Ah, mas Senhor, eu nunca falei. Eu falei. Não, você não falou. Você falou do seu jeito. Você não falou do jeito que eu mandei você falar. Aleluia. Porque a gente pega Deus repreendendo Eli em 1 Samuel 2,29, falando: você honra mais os seus filhos do que a mim. E depois nós vemos ali 1 Samuel no capítulo 2, Eli falando mais ou menos com os filhos. Poxa, eu estou escutando algumas coisas aqui a respeito de vocês. Vocês não façam isso. Sabe aquela coisa bem xoxa? Sabe aquela coisa só para cumprir tabela? Sabe aquela coisa só para falar que falou alguma coisa? É assim que muitos de nós nos comportamos diante de Deus. Deus, Ele te mostra: tem uma coisa errada assim e assado na sua vida. Você não arruma como tem que arrumar. Deus te visita e fala: tem uma coisa assim e assado no seu casamento. Você não arruma como tem que arrumar. Eita Deus. Deus fala: tem um ponto, uma brecha aqui no meio do seu filho, na vida da sua filha. Você não arruma como tem que arrumar. Você fica querendo passar um paninho. Você fica querendo passar uma pomadinha. Você não bota o dedo na ferida e rasga. E é isso que Deus está querendo falar conosco nessa hora. Obrigada, Senhor. Aleluia. Se você não botar o dedo na ferida e rasgar, eu vou. Meu Deus. Você prefere você falar com a pessoa ou você prefere Deus falar com a pessoa? Você prefere você puxar a orelha da pessoa ou você prefere que Deus puxe a orelha da pessoa? Deus. Você prefere você restaurar e dar um jeito nessa área da tua vida que Deus já falou para você mudar? Ou você prefere que Deus entre e dê o jeito dele nessa área? Meu Deus. Oh, Deus poderoso. Aleluia. A lição que fica aqui com Eli é de um homem que foi avisado. E que, sendo avisado, não agiu como deveria agir. Não fez como deveria ser feito. E nós vemos que o fim daqueles jovens não foi bom. O que a gente tem que entender é que se a coisa não está boa, sem Cristo, ela não vai melhorar. Aleluia. Se um familiar seu está afastado da igreja e você precisa dar um chacoalhão nessa pessoa para mostrar para ela que ela está errada e que ela está indo para o inferno, se você evita de dar esse chacoalhão nessa pessoa, a situação dela sem Cristo não vai melhorar, porque Cristo é a única saída. Aleluia. Só que sabe qual era o principal problema de Eli?
é que Eli era tão frouxo na vida dele com Deus, que ele não dava jeito no lugar, nem na vida dele com o Senhor, que dirá na vida de quem estava dentro da casa dele. Oh, meu Deus. Sabe qual que é o seu problema, irmão? Com o perdão da palavra, você quer dar jeito na vida do teu filho, mas nem a sua vida com Deus você resolveu. Meu Deus, aleluia. Irmã, você quer dar jeito na vida do seu marido, mas nem a sua vida com Deus você resolveu. Glória a Deus. Essa repreensão é para Eli e para os filhos de Eli. Só que mais do que os filhos de Eli, que não conheciam ao Senhor, o que a palavra fala, estavam no sacerdote, mas não conheciam o Senhor, pior era Eli, que era ungido de Deus, separado de Deus. Aqui literalmente nós vemos o sujo Aleluia. querendo falar mal do malvado. Aqui nós vemos literalmente um homem que está com uma trave no seu olho, querendo tirar um cisco do olho do irmão. Aqui nesse caso é tirar o cisco do olho do filho. Meu Deus, aleluia. E como que a gente consegue trazer essa direção de Deus, essa palavra nessa noite para mim e para a sua vida? A direção de Deus para nós é: infelizmente existe uma destruição que está próxima a bater em muitos lares. Porque foi o que aconteceu aqui com Eli. Meu Deus. A destruição bateu no lar dele. A destruição chegou na casa dele. Destruiu tanto a ele como seus filhos e sua família. Por quê? Porque foram alertados e não se posicionaram. O que Deus está falando conosco hoje, dia 10 de junho de 2026, é que existe uma previsão da parte de Deus Deus. de muitas tempestades chegando em muitos lares, e que se você não se posicionar, primeiro para você, Eli, e depois para os teus filhos, a destruição vai arrebentar todos vocês. Meu Deus. Deus já avisou uma, Deus já avisou duas, Deus já avisou 3 Meu vezes. Deus. Essa é a última vez que Deus está te avisando. Deus não vai dar uma nova chance. Se você não se posicionar, Ele vai destruir você e vai destruir seus filhos. Porque tem muitos Elis no nosso meio que está olhando para o filhinho, para a filhinha, para o maridinho, para a esposinha, e está se esquecendo do rolo compressor de Deus que estava a passar por cima do filhinho e da filhinha. Do rolo compressor de Deus que estava a passar por cima do marido e da esposa. Ou você se posiciona, Eli, primeiro para você, ou você vai ser destruído. Ou você se posiciona, Eli, dentro do seu casamento, dentro da sua casa, ou você coloca os teus filhos no eixo, ou você coloca o seu marido e a sua esposa no eixo, ou você coloca os teus familiares no eixo. Meu ou o Deus. professor de Deus vai passar por você Oh, meu em toda a sua Deus. casa. Talvez você esteja escutando isso aqui, está entrando por um ouvido e está saindo pelo outro, mas eu sei o peso que eu tenho carregado. Aleluia. Eu sei o Deus a quem eu tenho servido, e eu sei o Espírito que está direcionando eu falar isso nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que isso não é meu. Eu sei que isso é do próprio Deus. Glória a Deus. Infelizmente, Meu Deus. daqui a alguns dias, isso pode ser um sinal para você de que você foi avisado, de que você estava na igreja, que entrou por um ouvido, saiu pelo outro, e que você não se posicionou como tinha que se posicionar, e o rolo compressor passou. E quando Deus passa, meu irmão, não tem como resolver depois. Meu Deus. Ou isso pode ser um testemunho para você de que eu estava lá naquele dia, meu irmão Eduardo, eu escutei a palavra, eu escutei a instrução, eu escutei a direção, eu pus a minha vida no altar, eu pus a minha família no altar, e o Senhor nos poupou do peso das suas mãos. Aleluia. Para quem que você vai ter que ligar? Com quem? Você vai ter que falar assim, ó, uma ali no quarto, eu preciso dar uma prosa com você. Para quem que você vai ligar? E quem que você vai chamar para uma conversa séria? Ah, mas vai ser difícil. Vai ser difícil Deus passar por cima de vocês. Ah, mas vai ser duro Deus arrebentar com a tua casa. Meu Deus. Aí é duro. Uma conversinha com o marido é fácil. Uma conversinha
criancinha com o filho, é fácil. Com a mãe, é fácil. Com o pai, é fácil. Difícil é reparar depois que o tsunami de Deus passe. Meu Deus. Se você for analisar a palavra de Deus aqui no capítulo 2, a palavra fala algo muito profundo a respeito dos filhos de Eli. Inclusive é até o Eli que fala isso para os filhos. Sabe o que ele fala para os filhos dele? Se você pega a briga com um homem, o juiz entra na frente. Mas se você pega a briga com Deus, quem que vai te ajudar? Meu Deus. Eu não sei para quem é essa palavra. Se não for para você, deixa passar que é por mão da direita ou da esquerda. Aleluia. Mas uma coisa eu sei. Glória a Deus. Deus está cobrando pessoas nessa noite. Aleluia. Uma coisa eu sei, Deus está cobrando famílias nessa noite. Oh, aleluia. Porque, irmã, aquele seu parente que está desviado da presença de Deus, ele não está aqui. Quem está é você. Então a responsabilidade não é dele, a responsabilidade é sua. Irmão, o filho ou a filha que você tem, que está dando um trabalho, é menor de idade? É. A responsabilidade não é dele, a responsabilidade é sua. Aleluia. Mas como que você vai corrigir o filho do Eli, sendo o Eli? Não dá. Meu Deus. É desconexo. Só que o nosso problema, irmão, é que nós estamos enxergando os filhos de Eli dentro de casa. E Deus falou, é para corrigir, é para botar na linha, Meu Deus. é para instruir, é para botar no lugar. Só que se a gente é Eli e nem a gente está posicionado com Deus, como que a gente vai ter força para corrigir alguém? Hoje, Deus está apertando. Talvez você não está entendendo nada, ou talvez você está se fazendo de desentendido. Talvez você está louco para eu parar de pregar. Fica sossegado, irmã. Eu tenho mais 11 minutinhos. Aleluia. Só mais 11. Você vai para sua casa. O que o Senhor está falando é que, gente, eu preciso falar mais rasgado. O que Deus está falando é que Ele vai atropelar se você não se posicionar. Não é que Ele vai ter misericórdia, não. Deus está dando um recado que se você não se posicionar e não posicionar a sua casa, Ele vai atropelar a sua casa. Meu Deus. Se você acha que hoje a situação está ruim, você não sabe como ela pode piorar. Se você está se lamentando hoje, você não sabe o quanto que você pode se lamentar. Eu não estou aqui te pregando desgraça. Eu estou aqui te pregando algo que é um recado de Deus para você se posicionar, para você não cair no buraco que Deus está mostrando que está aberto. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Muitas vezes a Deus. gente vai empurrando com a barriga. Sabe, irmã Ivone? A gente vai empurrando com a barriga. A gente vai levando a nossa vida, pastor espiritual, daquele jeito, evangelho. Uma hora a gente resolve, uma hora a gente toma vergonha, uma hora a gente começa a oração, uma hora a gente começa a jejuar, uma hora a gente vê se a gente dá um jeito nessa casa. Sempre uma hora, e Deus está falando, a hora chegou, porque senão a minha hora vai chegar. Aleluia. Glória a Jesus. Ah, irmão, se você soubesse o quão pesado é falar isso. É Deus. Você acha que eu gosto de falar isso, irmão Eduardo? Gosto nada, olha quantos irmãos tem na nossa igreja. Às vezes não enche duas mãos, irmãos Marcos. Mas ainda assim, Deus tem que chegar e apertar. Aleluia. Deus. Começa a valorizar uma igreja pequenininha Glória a Deus. que está preocupada com a sua alma. É Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu não estou pregando aqui e fazendo voto nem de 100, nem de 10, nem de 1000. A gente malemar paga as contas da igreja, nos dizem minha oferta. Quantas e quantas vezes o pastor tirou do bolso dele, da família dele, para honrar com as Aleluia. Pode ficar sossegado, que eu não vou fazer um apelo depois de uma mensagem como essa, para você fazer um voto de 1000 para comprar a proteção de Deus, não. Aleluia. A gente está aqui só falando, arruma a vida, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Acerta a vida, acerta a família, acerta o marido, acerta a esposa, acerta, gente. Glória a Deus. Glória a Deus.
Porque tem uma hora que Deus cansa, e quando Deus cansa, a gente vai clamar para quem? Se Deus se levanta para destruir a minha casa, porque eu não estou posicionado, e porque ela não está posicionada, a gente vai clamar para quem? Quando o vento dele passar, não tem para quem clamar, gente. Então agarra a oportunidade que ele está dando hoje. Glória a Deus. Saia dessa igreja falando de Deus, eu estou totalmente errado. Saia dessa igreja falando, Deus, eu estou totalmente errada. Eu não consigo dobrar o joelho por 5 minutos, eu não consigo. Mas me ajuda. Falando, Deus, eu estou vendo esse homem desviado do meu lado. E eu não tenho força nem voz para falar um ar para ele. Mas me ajuda. Aleluia. Deus, eu estou vendo meu filho e minha filha indo para o inferno. Eu não tenho capacidade nem força de falar um ar. Eu vou falar o que se eu estou vazio? Deus está falando para você, volta para o lugar da onde você saiu. Aleluia. Glória a Jesus. Volta para aquele joelhinho Glória a dobrado que Jesus. você dobrou. Glória a Deus. Volta para o básico que você aprendeu. Aleluia. Que você vai ver se eu não fortaleço você e a tua casa. Gente, o resumo do que Deus quer falar conosco hoje. O que Deus quer falar? Douglas, vamos lá. O que Deus quer falar com a gente hoje? Você consegue resumir consigo? Deus quer falar com a gente que Ele está cansado. Meu Deus. Os nossos erros contínuos já está saturado para Ele. E Ele está falando, ó, eu não aguento mais. Meu Deus. E eu também não vou fingir que eu não estou vendo. E se você deixar eu entrar, eu vou arrebentar com tudo. Então, por favor, Eli, se arruma, se posiciona. Glória a Deus. E depois que você, Eli, estiver arrumado, aprumado, posicionado, aí eu vou te dar uma instrução. Fala com teus filhos. Aí você está primeiro se poupando. E depois poupando quem está do seu lado. Aleluia. Aleluia. Só que da mesma forma que se uma bomba está chegando, não tem como essa bomba voltar para trás, quando Deus lança a palavra, a profecia, ela também não volta. O que eu quero dizer? Deus deu um recado aqui. Tem um buraco ali. E Ele está falando, se ir naquela direção, vai cair no buraco. Se você continuar indo, você vai cair no buraco. Agora, se você agarrar essa oportunidade, Aleluia. sair daqui de 5 minutos, Glória a Deus. para viver uma nova vida, para viver um novo momento, Deus vai fazer com que você olhe o buraco, desvie dele e continue o teu caminho. Aleluia. Glória a Mas, Deus. por favor, não deixe essa palavra entrar no ouvido e sair do outro, porque ela não é minha. Ela não é minha. Eu não vou fazer nada na tua casa, não. Por mim eu te abraçava, te levava para morar na minha casa. Mas assim como Jonas, quando ele estava mal, o barco inteiro quase foi a náufrago. Deus nos ama demais. Aleluia. Meu Deus. Se eu não falava, se a gente quer pegar alguém e quer rasgar e machucar a pessoa, a gente não avisa. A gente pega desavisado. A gente só avisa quem a gente ama. E Deus está te avisando. Aleluia. Obrigada, Deus está te avisando, irmão. Aleluia. Aí a pergunta que fica é: qual que é o plano? Qual que é o plano? Você recebeu a direção de Deus de que você está tudo errado, as coisas na sua casa estão tudo errada, e que se não houver um posicionamento diferente, Deus vai passar o trator em você e quem está na tua casa. E qual que é o plano? Porque o trator está vindo, eu já estou escutando o barulho dele. Meu Deus. Qual que é o plano? Para ele não passar por cima da gente. O que você vai começar a fazer amanhã, hoje, essa madrugada? O que você vai fazer? Qual que vai ser a nova rotina que você vai implementar na sua vida? Aleluia. E qual vai ser a nova rotina que você vai implementar na sua casa? O que você vai parar de fazer? O que você vai começar a fazer? Glória. O que você vai abandonar? E o que você vai pedir para o Senhor? Senhor, implanta em mim, porque isso eu tenho falta. Mas por favor, não deixa domingo você entrar aqui do mesmo jeito que você entrou hoje. Não deixa na quarta-feira que vem você entrar aqui da mesma maneira que você entrou hoje, porque senão
O Deus que lança a profecia. Meu Deus. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade. As palmas do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.